todos, meu nome é Isadora Siqueira, eu sou analista de Customer Success da TOTUS e para nós é muito bom ter a companhia de vocês em mais um webinar. Esse é o primeiro de muitos que nós vamos organizar para os clientes live, né, redes e franquias. Hoje quem vai apresentar é a Bruna Mamed, ela é nossa analista da oferta de redes e franquias. Bom dia, pessoal. Eu trabalho aqui com live já tem um tempo e no suporte a principal dúvida que nós recebemos é a questão de emissão de notas fiscais, tanto entrada quanto saída. Por isso a gente escolheu esse tema para esse primeiro webinar. Podemos começar? Sim, sim. Então, vamos lá. A emissão de notas fiscais no live, tudo acaba sendo na mesma tela, na mesma rotina. Lá na nota fiscal, a gente tem como principal objetivo no TOTS Live a movimentação de estoque dos produtos, né? Tendo em mente que o Live ele não é um ERP, não é um sistema contábil. A- o foco do Live é a gestão de frente de loja, então a gestão de estoque, as vendas para o seu cliente final. Então, é possível dar entrada de notas fiscais e saídas, né, mas o principal objetivo é a gestão de estoque mesmo. Um parênteses que eu vou colocar aqui também é que o Live, na, na proposta comercial mais simples, ele não integra, ele não envia automaticamente as notas para o Cefaz. Tá? Então, depende da sua proposta comercial, depende do que foi contratado com a TOTUS, o Live ele vai apenas gerar o XML, movimentar seu estoque, e a transmissão para a Secretaria da Fazenda é feita em algum outro sistema externo, normalmente pelo seu contador, ou ele pode enviar automaticamente para o Cefaz. Isso tudo depende da proposta comercial fechada com a TOTUS na compra do sistema. Tá? Então, para movimentar todas as notas fiscais, tanto de a rotina é a mesma, é lá na guia fiscal, notas fiscais, novo documento fiscal. Para uma tela de nota fiscal, na manutenção de documento fiscal, a primeira coisa que a gente vai escolher, né, é quem que é a loja que está movimentando, quem que é a loja que está dando entrada ou recebendo essa nota fiscal. Logo na sequência, nós vamos escolher qual que é o tipo de documento. Então, o tipo de documento ele já é pré-configurado no Live quando a rede ou a franquia é criada no TOTUS Live. Então, o departamento contábil, desculpa, o departamento fiscal da rede define para a gente quais são os tipos de documentos mais utilizados pelas lojas. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o tipo de documento, porque essa parte é muito importante para a movimentação de nota fiscal. Tá? Então, eu vou abrir um parênteses aqui na explicação de entradas e saídas de nota fiscal e vou explicar exatamente o que é o tipo de documento. Então, o tipo de documento é um facilitador para a emissão de notas fiscais. Nele é realizado toda a parametrização fiscal, independente também quem que é o emitente, qual que é o destinatário, todas as informações para que o sistema fique de uma forma bem ágil e bem leiga para qualquer usuário conseguir emitir uma nota fiscal. Então, para a gente identificar quais são as configurações aplicadas para cada tipo de documento fiscal, a gente consegue visualizar lá na guia fiscal mesmo, em cadastros, tipo de documento fiscal. E aí vai abrir essa telinha que está demonstrada aqui embaixo, com a descrição dos tipos de documentos que vão ficar liberados para o usuário escolher na movimentação da nota fiscal. Aqui eu vou usar um tipo de documento, cadastrado já na minha base de demonstração, para explicar cada campo, para ver no detalhe como que funciona a configuração de um tipo de documento. Tá? Aqui já no começo temos a categoria do documento, ele serve como um agrupador. Então é para questão de filtro mesmo, a gente identificar de uma forma mais rápida quais são as notas fiscais de entrada por compra, saída inventário, saída venda. É questão de filtro mesmo esse campo. Depois temos o código, cada tipo de documento tem um código único, também para questões de filtro. E depois, a descrição. Esse campo descrição é o que vai aparecer para o usuário escolher lá na nota fiscal. Então, este exemplo que eu estou dando aqui, que a gente está utilizando, é um tipo de documento de uma rede nossa, genérica, não é utilizada por nenhum cliente live. Então, ele está bem simples, entrada por conta.
Quando a gente for para a parte prática, né, que a gente vai movimentar algumas notas fiscais ao final do treinamento, eu vou mostrar onde exatamente esse nome aparece. Tá? Algumas redes, elas usam alguma padronização desse número, desse nome, desculpa, para deixar de uma forma mais rápida para o usuário o tipo de documento que ele precisa. Algumas redes, por exemplo, abreviam E para entrada e S para saída. Então, este tipo de documento, por exemplo, ficaria E. compra para comercialização, ou E. bonificação, ou até mesmo S. uso e consumo, e assim por diante. Outras redes e franquias também definem aqui na descrição qual tipo de documento que pode ser usado para franquia e qual tipo de documento pode ser usado para loja própria. Tendo em mente que cada venda, cada movimentação de nota fiscal tributa de uma forma diferente, quando é franquia e quando é transferência entre matriz e filial. Logo após, a gente tem o tipo de entidade, né? A entidade é uma forma do Live encontrar mais fácil o cadastro. Neste exemplo, uma entrada por compra, a minha entidade é um fornecedor, eu estou comprando do meu fornecedor. Se fosse uma venda, a entidade seria cliente, porque eu estou vendendo para o meu cliente. Se fosse uma transferência entre lojas, seria uma unidade de negócio, que eu estou fazendo a transferência entre as lojas cadastradas no Live. Então, é só uma forma mais rápida do Live encontrar o cadastro. E aqui à frente temos o tipo de precificação. Então, quando eu for emitir a nota fiscal e informar os produtos, de onde o Live vai tirar o preço? Então, o tipo de precificação nada mais é que a tabela de preço cadastrada. Neste exemplo, como é uma nota de entrada, ele vai buscar sempre os valores na tabela de preço de compra. Se fosse uma nota de saída, ele iria buscar o preço da tabela de preço de venda, que são os mesmos preços aplicados lá no PDV. Aqui abaixo a gente tem as opções para cada tipo de documento. O ativo define se este tipo de documento vai aparecer para o cliente poder utilizar lá na tela de nota fiscal. Se tiver desmarcado, não vai aparecer sujeira lá, não vai confundir o usuário, ele simplesmente não aparece na lista. Imprime documento é se ele vai gerar o XML e a DANF da nota. Como este exemplo que está na tela aqui para vocês é uma nota de compra, quem imprimiu o XML, quem imprimiu a DANF foi meu fornecedor. Então, o Live não tem a necessidade de gerar. Ele só vai receber um documento que já foi impresso anteriormente. Se fosse uma nota de saída, deveria estar marcado. Gera operação inversa automaticamente, esse campo aqui é referenciado às notas fiscais espelho. Em um segundo encontro, mais para frente, a gente vai fazer um treinamento aqui, um webinar exclusivo de nota fiscal espelho, que é uma forma automática do usuário poder gerar uma nota fiscal baseada em outra movimentação que o sistema já fez. Um cupom de venda, uma entrada de compra, alguma coisa assim. Neste exemplo, é uma entrada de compra. Está marcada essa opção porque ele vai permitir que eu gere uma devolução para o meu cliente baseada nessa compra. Nisso, tem o vínculo essa opção aqui, a operação inversa. Se no Live eu definir que eu posso fazer uma operação inversa automática, eu preciso informar para ele qual que é o tipo de documento que ele vai utilizar. Então, para toda entrada por compra que eu fizer, eu posso fazer uma saída de devolução de irregularidade. Então, é uma forma rápida e automática do usuário poder fazer uma nota fiscal de devolução para o seu fornecedor. Também vinculada a gera operação inversa automaticamente, temos aqui essas duas opções. Permite agrupamento de documento para nota espelho. Isso daqui ele vai permitir que a gente escolha mais de uma nota para fazer a devolução para o fornecedor. Num exemplo mais prático, eu recebi 3 notas fiscais de compra e eu preciso devolver produtos dessas 3 notas. Estando marcada essa opção, o Live vai permitir que eu faça apenas uma nota de devolução referenciando essas 3 notas de compra. E a opção de baixo permite seleção de itens para a nota espelho. Ele vai permitir que eu devolva apenas alguns itens daquela nota de compra. No exemplo novamente, né, se eu tiver uma nota de compra de 15 itens, mas apenas um veio com defeito, essa opção marcada permite que eu gere uma nota automática informando qual produto eu estou devolvendo. Se não tiver marcado, o Live só vai permitir que eu devolva a nota inteira. Tá?
de forma automática. Aqui na frente temos o Exige Conferência de Nota Fiscal. Essa opção ela não é comum utilizar nos clientes que utilizam o Live. Ela exige que, junto com a importação do XML de entrada, o usuário também importe uma planilha de Excel com a contagem dos produtos físicos. Então, é aquela conferência que já é feita manual por vocês, toda vez que vocês recebem os produtos, o Live vai pedir também uma planilha para confirmar esse recebimento. Então, hoje, o perfil de lojas que utilizam o TOTUS Live não é o perfil que recebe um volume muito alto de mercadorias. Então, a conferência acaba sendo visual quando o produto chega na loja. Normalmente, essa opção não é marcada. Se estiver marcada para algum tipo de documento que vocês eventualmente forem usar, ele só vai pedir uma planilha Excel bem simples, com o código do produto e a quantidade que vocês receberam. Vai confirmar, né, validar essas informações da planilha que vocês montaram e do XML que recebeu do fornecedor e vai identificar se tem divergência ou não. Tá? Eu vou pular um pouco a operação fiscal padrão e vou lá para baixo para a integração entre módulos. Desculpa, esqueci dessa opção. Habilita a manutenção de produtos e manutenção de preço. Essa opção ela foi criada exclusivamente para um cliente do Live. Ela não é utilizada normalmente para as redes, porque ela permite que o usuário altere a informação que tem no XML que o fornecedor enviou. Como o Live ele é um sistema único para todas as redes, toda melhoria que a gente faz em uma rede reflete em todas as outras. Por isso é que essa opção fica liberada para vocês. Mas a gente não recomenda que ela seja usada. Se eventualmente um fiscal for na sua loja e pedir para validar as informações do sistema, vocês precisam que toda a informação que vem do fornecedor no XML esteja exatamente igual ao que está no sistema. Então, isso foi um caso muito específico de um cliente, por isso que existe aqui, mas a gente não recomenda que essa opção seja marcada. E aqui para baixo, na integração entre módulos, essa opção integra com o financeiro, vai liberar ou não a guia financeiro lá na nota fiscal, para toda a movimentação, essa nota aparecer lá no seu DRE, lá na parte do financeiro. Se estiver desmarcada, a nota não aparece nenhum valor nos filtros do financeiro. Tá? Permite emissor igual ao destinatário. Essa opção aqui ela vai permitir que vocês utilizem, por exemplo, uma saída brinde demonstrador, né, uso e consumo. Quando são as operações que a loja precisa gerar uma nota para ela mesma, né? Não é nenhum cliente externo ou fornecedor, é da loja para a loja. Sempre que existir esse cenário, essa operação tem que estar marcada. Integra automático, isso daqui é vinculado diretamente com os sistemas externos, né, ERP, que eventualmente a rede utiliza. Isso é mais para a gestão do time de TI, da rede ou da franquia. Então, essa informação acaba para o usuário final sendo irrelevante. Integra com irregularidade, ela está vinculada diretamente com a opção lá de cima de gerar a operação inversa automática. Se estiver marcada com exige conferência, se a opção exige conferência estiver marcada, e eventualmente acontecer uma divergência entre a sua contagem do XML com a contagem da planilha do Excel, o Live vai perguntar para vocês se você vai integrar essa nota com essa divergência ou se vai fechar a nota, tratar a divergência e depois fazer a entrada novamente, do zero. O movimento estoque acaba parecendo um pouco redundante, né? Toda nota fiscal que eu fizer, eu teria que movimentar o estoque, mas não. Eventualmente, pode acontecer uma nota de item imobilizado, né? Que são produtos que vocês compram para a loja, ou um computador, alguma coisa assim, que vocês queiram registrar no Live, essa entrada de nota fiscal, produtos de limpeza, entre outros produtos que vocês não comercializam, mas que eventualmente vocês queiram registrar na nota fiscal. Toda vez que marcar ou movimentar estoque, o Live vai pedir as informações de estoque. Movimentar utilizando a seguinte transação de estoque é relacionado a filtros. Toda vez que eu filtrar uma movimentação de estoque lá na guia estoque,
O que vai aparecer no filtro para a gente? Nesse caso, ele está como compra de nota fiscal, porque é o tipo de documento que a gente está utilizando. Mas poderia ser saída inventário, poderia ser saída à venda e aí por diante. Tá? Abaixo, tipo de sugestão de localidade, a gente sempre indica que esteja a regra mesmo, e o movimentar utilizando a seguinte localidade, padrão. Esse exemplo que a gente está dando, né, essa minha rede, ela tem uma localidade única, padrão, de estoque, que a maioria das redes, dos clientes que utilizam o Live, não possuem diversas localidades. Um ou outro possui a localidade padrão, que é a loja, tem o almoxarifado, tem outras localidades para segregar, né, os produtos que recebe, para não concentrar o estoque todo em um lugar. É difícil acontecer, mas se eventualmente acontece, na entrada de nota fiscal eu posso informar qual estoque, né, qual localidade de estoque eu vou movimentar. E aqui na frente, a integração com pedidos. Essas três opções ela tem relação direta com a guia de suprimentos. Se a sua rede, se a sua franquia utiliza a sugestão de pedido de compra ou o pedido de compra direto, o Live ele sempre vai validar se existem pedidos pendentes, para dar baixa ou não. E aí, agora a gente volta para a operação fiscal padrão, aqui no meio. Essa é a informação mais importante do tipo de documento. Então, toda vez que vocês forem utilizar um tipo de documento diferente do comum, do convencional do dia a dia, vocês precisam saber se o CFOP está de acordo com o que o seu contador mandou para vocês. Então, este tipo de documento, né, toda vez que eu fizer uma entrada por compra de um XML ou de uma compra que eu fiz com o meu fornecedor, qual que é o CFOP que o Live vai carimbar? Nesse exemplo, ele está o 102, compra para comercialização. Como essa informação é muito importante, eu vou abrir aqui um parênteses no tipo de documento e vou explicar um pouco sobre o cadastro de CFOP. Toda a rotina de nota fiscal se resume ao tipo do CFOP que está sendo movimentado. Tá? Então, uma breve explicação do que é o CFOP é um código numérico de 4 dígitos que identifica a natureza de circulação do produto, serviço ou até mesmo do transporte. O CFOP é dividido em duas partes, o prefixo, que é o primeiro dígito desses 4, e o sufixo, que são os últimos 3. No Live, a gente configura apenas o sufixo, apenas os 3 últimos dígitos. E aqui eu vou explicar o porquê. Tá? Toda vez que for uma nota fiscal de entrada, né, que a gente está falando aqui desse prefixo, ele vai começar obrigatoriamente por um desses 3 dígitos. Movimentação de entrada é 1, 2 ou 3, né, para dentro do estado, fora do estado ou até mesmo fora do país. E toda vez que for uma nota fiscal de saída, 5, 6 ou 7, para dentro do estado, fora do estado ou fora do país. Aqui embaixo eu coloquei o exemplo do CFOP 403, que é compra para comercialização ou venda de produto de comercialização. Nesse quadrinho, aqui a gente pode ter um exemplo bem prático do CFOP 1403, que é uma compra para comercialização e operação sujeita a regime de substituição tributária, de dentro do Estado. E o mesmo CFOP começado com 2 é uma compra de fora do Estado. Então, quer dizer que seu fornecedor está fora do Estado, porque existem tributos interestaduais. E aí, falando das operações de saída, se vocês venderem para clientes de dentro do seu Estado, o CFOP obrigatoriamente vai começar com 5. Nesse caso, que a gente está falando de um CFOP de produtos com substituição tributária, é o 5.403. Se vocês venderem o produto com substituição tributária para fora do Estado, ele deve começar com 6.403. Aqui eu coloquei uma observação que o CFOP define o pagamento de imposto das mercadorias movimentadas da sua loja. Então, como eu comentei atrás, vou reforçar, o CFOP é o mais importante de garantir que ele está certo. Aqui na frente, eu vou explicar um pouco de como que o CFOP funciona no Live, tá? Então, como a gente comentei, o sufixo é a única coisa cadastrada e o prefixo é uma conta, né? É uma matemática que o Live faz com base no tipo de utilização, se é entrada ou se é saída, e a localidade do seu fornecedor ou destinatário. Então, para identificar qual que é a configuração aplicada para cada CFOP,
a gente pode visualizar lá na guia fiscal mesmo, em cadastros, operações fiscais. Aqui na telinha de CFOP, vocês podem visualizar que para cada CFOP, a gente tem duas configurações. Por exemplo, o 102, nós temos o compra para comercialização e o venda, que é o venda para comercialização. Aqui para baixo, o 403, compra, comercialização com substituição tributária ou venda com substituição tributária. Então, isso no Live, isso funciona para a gente não ter 6 cadastros do mesmo CFOP, de dentro do estado, de fora do estado, de fora do país, e por assim por diante. Então, aqui do ladinho, eu coloquei um CFOP que já existe cadastrado, para exemplificar de uma forma melhor. Então, o sufixo 403 é uma compra para comercialização e a utilização está entrada. Então, toda vez que esse CFOP for utilizado, o Live vai saber que ele vai precisar carimbar 1, 2 ou 3, de acordo com a localidade do seu fornecedor. Então, é uma forma mais simples e objetiva da gente reduzir os cadastros realizados no Live. Eu sei que parece que a gente está dando muita volta, mas agora a gente vai entrar na parte prática, que aí a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como funciona o cadastro do tipo de documento e o CFOP que está vinculado nele. Tá? Então, vamos lá no Live. Essa é a telinha do Live, que todo mundo já conhece. E aqui, em Fiscal, a gente vai direto em Notas Fiscais. Como eu comentei, toda entrada e saída de nota fiscal é na mesma tela. Então, aqui em Novo Documento Fiscal, é onde a gente vai registrar todo tipo de nota fiscal. Abrindo a telinha, a primeira coisa que a gente vai identificar é quem que é a loja que está movimentando. Então, aqui, na unidade de negócio, vou escolher a loja que vai realizar a movimentação dessa nota fiscal e logo na sequência, qual é o tipo de documento. Se vocês verificarem aqui, ó, ele já carregou direto saída, remessa entre unidades de negócio. O destinatário, ele está com a entidade unidade de negócio. Se eu mudar para entrada por compra, que é aquele que a gente viu lá na apresentação, vocês podem ver que o emitente já mudou para fornecedor. Neste exemplo que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer uma saída-venda. Então, vou escolher o tipo de documento saída-venda. A próxima coisa que eu preciso informar é quem é o meu cliente, quem é o meu destinatário. Eu posso localizar ele aqui nos 3 pontinhos ou até mesmo cadastrar um novo aqui nesse mais, no final. Então, vou localizar um que já está cadastrado. Vou filtrar e selecionar meu cliente. Então, a capa do documento já está ok, já está preenchida. Só reforçando, eu preciso informar quem que é a loja que está movimentando, qual que é o tipo de documento, né, qual que é o tipo de movimentação que eu vou realizar e qual que é o meu destinatário ou emitente. Uma coisa importante de validar é sempre se o modelo está como nota fiscal eletrônica, que é o permitido hoje pelo Cefaz, né, aquele modelo 55 que gera XML, que sobe para o Cefaz automático. Aqui para baixo, se vocês quiserem, podem incluir também quem foi o vendedor, se foi uma venda direta aqui pelo Live, incluir observações na nota fiscal, mas se não quiser, essas são as informações obrigatórias: unidade de negócio, tipo de documento e destinatário ou emitente. Preenchidas essas 3 informações obrigatórias da capa de documento, a gente vem aqui para itens totais e clica em editar itens do documento. O meu tipo de documento saída-venda, ele está automático para utilizar o CFOP 102. Então, quando eu adicionar um produto, ele já vai buscar o CFOP aqui, Operação Venda, que é o meu CFOP 102. Se eventualmente eu precisar mudar, eu posso mudar aqui ainda. Automático, ele vai buscar o CFOP cadastrado no tipo de documento, mas ele permite que você altere. Então, a gente vai colocar aqui qual que é o produto. Eu posso clicar nos 3 pontinhos para localizar por descrição, caso eu não tenha o código do produto. O código de barras, desculpa.
Então, vou localizar o produto dentre os meus cadastrados e ele vai carregar aqui para mim. À frente, eu vou informar qual a quantidade dos produtos que eu estou enviando, né, que eu estou vendendo. E depois ele já traz automático qual que é o preço de venda cadastrado na minha tabela. É possível alterar aqui, tá? Então, mesmo estando tabelado o preço de R$ 27,50 na unidade desse produto 11, eu consigo alterar aqui, supondo que ele saiu por R$ 25,00 nessa venda. Aqui na frente, a gente tem o valor unitário, total bruto. Se eu quiser incluir descontos, eu posso incluir aqui também a porcentagem ou valor final. E temos um total aqui no final. Para incluir novos produtos, só ir clicando em adicionar e dando Enter. Como eu comentei, ele já sai com o preço tabelado. Se eventualmente o produto não estiver na tabela de preço, ele vai sair aqui com o valor unitário 0 e você vai precisar informar manualmente. Todo produto em nota fiscal precisa valer pelo menos 1 centavo. Tá? Isso é a legislação que obriga. Se o produto tiver com valor 0, ele vai dar erro na hora de importar ela para o Cefaz. E aí é só ir adicionando todos os itens vendidos para o seu cliente. Incluiu todos os produtos, é só clicar em salvar. Ele já vai carregar aqui o total bruto, se teve algum desconto ele vai contemplar. Se precisar incluir alguma despesa de frete ou seguro, só clicar aqui no editar despesas, incluir o valor, que ele vai ser acrescido na capa no total de despesas, na capa da nota fiscal. Se não, é só clicar em gerar nota fiscal. Existe a diferença entre o botão salvar e o gerar nota fiscal. O salvar, ele vai só salvar a sua nota, né, o avanço que você fez e deixar ela aqui no sistema parada. Não vai movimentar estoque, não vai enviar para o Cefaz, nada. Então, se for uma nota grande, você pode começar em um dia e adicionando todos os produtos, salvar ela e dar continuidade depois. Não tem problema. Agora, digamos que é só esses produtos que a gente já incluiu, que já está pronta a nota, que eu já posso transmitir ela para o Cefaz, eu posso só clicar aqui em gerar nota fiscal. O Live vai me pedir o número de série. Desculpa, esse tipo de documento que eu estou utilizando está vinculado à guia suprimentos com os pedidos de compra. Como eu não tenho nenhum pedido de compra feito, ele só vai perguntar se eu desejo continuar ou não. Deixa ele carregar a telinha para a gente continuar. Novamente relacionado ao pedido de compra. E aqui ele vai perguntar qual que é a série da nota fiscal. Eu só tenho configurada a série 1, mas a série é sempre legal, né? Sempre importante a gente confirmar com o contador qual que tem que ser utilizada. A loja pode usar diversas séries ao mesmo tempo e as séries não podem repetir os números. Então, série 1, eu já emiti 6 notas fiscais nessa série. Então, quando eu confirmar a exportação, ele vai perguntar aonde eu quero salvar o meu XML da nota. Como eu escolhi a área de trabalho e tem mais coisas na minha área de trabalho, ele só vai dar a informação que ela não está vazia e se tiver algum arquivo igual, se eu desejo sobrescrever. Vou clicar aqui sim, que ele vai gerar o XML lá na minha área de trabalho. Aqui, pessoal, ele volta para uma tela de filtro, então tem todas as notas fiscais que eu movimentei dentro do período que está carregado. E na área de trabalho, eu tenho o XML que acabou de ser gerado, para poder importar para o Cefaz, caso eu não tenha integração automática. Aí, reforçando a primeira informação que eu falei lá no começo, o Live pode ter a integração automática, então a partir daqui ele pode já enviar para o Cefaz, fazer a transmissão automática para não ter nenhum problema para o usuário, ou, dependendo do seu pacote comercial, ele para por aqui e não transmite para o Cefaz. E aí cabe ao usuário, né, ao lojista, pegar esse XML que o Live gerou e direcionar para o contador fazer a transmissão. Então, tudo depende de qual que é o seu pacote comercial, tá? Mas até aqui, o seu estoque já foi movimentado. O próximo exemplo que eu vou fazer é uma nota de entrada, né? A gente acabou de fazer uma nota de compra e eu vou fazer agora uma nota de entrada.
Então, novamente, em novo, documento fiscal, ele vai carregar a mesma telinha de nota fiscal aqui para a gente. E eu vou informar novamente quem que é a loja que está recebendo essa nota e qual que é o tipo de documento que eu vou utilizar. Então, como eu tenho o XML da compra do meu fornecedor, essas são as duas únicas informações que eu preciso. Quando é entrada por compra e a gente tem o XML, é bem simples. Unidade de negócio que está recebendo e o tipo de documento. Apenas isso. E aí a gente vem aqui direto em opções, importar XML. Acredito até, pessoal, que essa seja o tipo de documento, o tipo de nota fiscal que vocês mais movimentam na loja de vocês. Toda vez que a gente recebe produtos, a gente precisa falar para o Live que a gente recebeu. Então, identifiquei o XML, ele vai carregar a informação completa da nota aqui para a gente. Esse XML que eu escolhi é um XML que tem mais de um CFOP, que é o que gera bastante dúvida para os clientes, né, para os usuários. Então, ele já carregou aqui para a gente as informações e ele vai dar um aviso informando que as notas fiscais importadas por XML não podem ser editadas. Então, eu consigo visualizar o que contém no XML, mas eu não consigo editar. Então, só vou dar um OK aqui e seguir. Aqui no itens totais, em editar itens de documento, a gente consegue visualizar tudo que contempla no XML que o fornecedor mandou para a gente. Eu montei esse XML aqui, que contém todos os CFOPs, né, de compra e tem um produto que é brinde. Essa é uma dúvida muito comum dos clientes que recebem uma nota fiscal do fornecedor com diversos produtos para comercialização, dentre eles um brinde ou alguma coisa diferenciada. Então, só para tranquilizar todo mundo, que o Live sempre valida o CFOP do item, tá? Não da nota. Então, nesse caso, o primeiro produto aqui, o produto 13, é um produto de brinde. Então, ele não vai ser contabilizado no financeiro, ele não vai movimentar estoque, ele é um brinde que a loja recebeu e o Live vai tratar ele como um brinde, porque o fornecedor identificou ele como um brinde na hora de montar a nota fiscal de venda. E os demais produtos, que é para comercialização, o Live vai carregar o CFOP certinho. Então, vou sair aqui da tela. Uma vez que importou o XML, eu posso vir direto em gerar nota fiscal, que ele vai movimentar o estoque dos produtos que devem movimentar. Aí, novamente, eu tenho informação aqui da minha integração com o pedido de compra. Só vou desconsiderar ela porque é uma configuração dessa rede que eu estou utilizando, né, desse tipo de documento. E ele já volta para a tela inicial aqui, de filtro de notas fiscais. O meu tipo de documento aqui, ele está configurado para aqui para a apresentação, eu coloquei uma observação sobre a situação. Toda vez que eu movimentar, toda vez que a gente movimentar a nota fiscal, ele tem essas 3 colunas aqui de situação. A situação, a primeira coluna integrada, corresponde a se movimentou o seu estoque ou não. Então, o primeiro item é movimentação de estoque. Situação de impressão é se eu preciso gerar o XML e a DANF ou não. Então, para as notas fiscais de saída, ele vai sempre pedir para imprimir para gerar o XML. Para de entrada, que é o caso dessa última, ele está como não imprimível, que quem imprimiu foi o meu fornecedor. E aqui, por último, a situação integração NFE. Para quem tem um pacote comercial de integração automática, esse daqui é o campo que a gente precisa prestar atenção. Tá? Então, como essa base, essa central de demonstração que eu estou utilizando não envia nada para o Cefaz, ele vai sempre ficar aqui como não integrada. Se você tiver o pacote comercial de integração automática que já transmite a nota para o Cefaz, ele deve ficar assim, situação integrada. Quer dizer que a nota está no site da Receita Federal, que já subiu para a Secretaria da Fazenda, desculpe.
Essa situação de integração NFE, ela pode demorar um pouco para atualizar. De 15 a 20 minutos para mudar esse status depois que a gente gera a nota, que é o tempo necessário para o Live fazer a transmissão desse XML para o Cefaz vai ele ver um status, se houve erro de integração ou se a nota está integrada e validada lá na Cefaz certinha. Esses dois exemplos que eu coloquei são os exemplos mais comuns, né, do dia a dia, mas a gente tem também no portal de suporte da TOTUS as principais movimentações de nota fiscal. Então, nessa apresentação tem o hiperlink aqui de todos os tipos de documento, né, de todas as particularidades de cada tipo de documento, como a importação de XML que a gente fez, a importação de XML com cadastro de novos produtos, quer dizer, o fornecedor enviou para você uma nota fiscal de compra, só que tem produtos novos que ainda nem estão cadastrados no Live. O Live permite o cadastro já na importação do XML. E nesse guia aqui, ele explica certinho como que a gente cadastra, o que precisa fazer para começar a vender aquele produto. Entre as outras informações, né, até nota fiscal de saída de uso e consumo, né, os produtos que vocês usam como demonstrador ou produtos de limpeza, algo parecido, a gente tem também este guia, tá? E aí agora a gente abre para perguntas. Isadora, tem alguma pergunta? Como que tá aí o bate-papo com os clientes? Tem sim. A Andresa está perguntando se o material vai ficar disponível. Sim, nós vamos encaminhar a gravação para os e-mails de inscrição e também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, que nós vamos divulgar ao longo dos dias qual é o canal, porque ele ainda está em estruturação. E o Marcelo está perguntando, a opção integra com o financeiro, ele já lança os vencimentos no sistema da fatura da nota? Isso mesmo. Quando tem a opção entrega com financeiro marcada, ele vai habilitar para você escolher qual que é a forma, né? Se for forma de pagamento, se for parcelado, se for à vista. Por mais que ele traga as informações de rateio completo, por exemplo, uma nota foi de R$ 400, foi parcelada em 4 vezes. Ele vai trazer automático 4 parcelas de R$ 100. Mas se você negociou com o seu fornecedor a primeira parcela de 200 e as outras duas as outras 3 mais baratas, não, mais baixas, ele permite que você edite ali também. Então, quando tem integração com o financeiro, você consegue editar todo o parcelamento da sua nota. E até mesmo as notas de saída, tá? Você consegue já colocar no próprio XML a condição de pagamento que foi negociada com o seu cliente. Bruna, eu tenho uma pergunta. Em relação à nota fiscal, quando o cliente está na loja e ele quer a nota fiscal, para ele ter essa nota, a empresa precisa ter esse acordo comercial de encaminhar para a Cefaz para ele conseguir emitir? Como que é? Isso, além do Live, se a empresa tiver esse acordo comercial de integração automática, o cliente vai ficar aí esperando uns 15, 20 minutinhos, mas ele vai conseguir sair com a DANF, com a nota fiscal em mãos. Se a empresa não tem esse acordo comercial, o Live vai apenas gerar o XML. Aí a impressão da DANF fica com o lojista e com o seu contador. Então, a parte do Live é apenas gerar o XML e a transmissão e impressão é com o contador da loja. Certo, né? Não temos mais perguntas, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, o momento é esse. Aproveitem. Bom, Bruna, não tem mesmo. Ah, tem mais uma aqui. Quando eu gero uma nota fiscal, muitas vezes dá erro de CSOSN incompatível. A que se refere? Essa configuração de CSOSN, eu vou voltar aqui no Live e vou mostrar um pouquinho dela. É aqui no cadastros mesmo, na tributação de PIS e COFINS. Quando a gente implanta uma rede, a gente pede para o lojista, para o contador preencher algumas informações. Uma rede não, desculpa, uma loja.
Então, o contador ele precisa passar para a gente qual que é a informação de CST, PIS, COFINS, para a gente poder carimbar na nota. Então, essa consulta, né, essa configuração de tributação é essencial para carimbar certinho as informações de CS/OSN. Então, na maioria das vezes, é essa configuração que está incorreta ou não está realizada. Tá? Quando acontece algum cenário desse, o ideal é que entre em contato com o suporte, que a gente vai identificar se é um problema do live que está gerando incorreto, se ele não está nem configurado ou se está configurado de alguma forma errada. E aí a orientação do técnico, do analista de suporte, vai poder orientar o contador e o lojista a como corrigir essa transmissão. Não temos mais perguntas. Então tá certo. Aí só para reforçar um pouco a ideia do portal de suporte lá da TOTUS, como eu comentei, a gente montou guias, os manuais passo a passo com print e tudo mais dos principais tipos de documento que as lojas utilizam. Se tiver algum tipo de documento específico que não foi criado ainda para vocês, né, o contador pediu algum tipo de nota que não está no dia a dia de vocês, o ideal é que venha aqui no live, filtre quais são os tipos de documento liberados já para utilização. Se não tiver nenhum que atenda a necessidade que o seu contador pediu, o ideal é que entre em contato com a sua rede ou franquia e solicite o cadastro. Assim, ela vai ficar liberada para toda a sua rede. Vocês até conseguem criar um novo para vocês utilizarem ali na hora rapidinho, mas se eventualmente a rede cadastrar o mesmo tipo de documento, ele vai duplicar para vocês, que vai ter o que vocês cadastraram manualmente e o que a sua franquia cadastrou. Então, para evitar essa duplicidade de cadastro, o ideal é que sempre seja solicitado para a sua rede. Tá? Aí, é só uma informação a mais. E no mais, pessoal, muito obrigado pela participação, obrigado por me ouvir falando aqui, tá? Como a Isabela comentou, vai ficar tudo disponível no canal do YouTube e também vocês vão receber por e-mail, tá bom? Muito obrigada, pessoal. E aí, nós vamos divulgando as próximas datas e assuntos por e-mail, tá bom? E muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Isadora. Até mais, pessoal.